Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje vamos conhecer a Fundação Cultural Emma Gordon Clabin, que fica em São Paulo, capital, Rua Portugal, Jardim Europa. Uma instituição sem fins lucrativos que tem por objetivos a promoção e divulgação de atividades culturais, além da transformação da residência de Emma Gordon Clabin em museu aberto à visitação pública. Emma Clabin era filha de imigrantes lituanos que vieram para o Brasil no finalzinho do século XIX. Seu pai, Hessel, foi sócio fundador de uma das maiores indústrias de papel e celulose do país. Emma estudou boa parte da vida na Europa, onde apurou seu gosto pela arte. Teve uma atuação significativa na vida cultural brasileira, promovendo artistas e realizando leilões. Nos anos 1940, Emma começa a adquirir importantes obras nacionais e internacionais. Anos depois, a coleção já não cabia mais na casa onde morava e foi preciso então construir uma nova casa para abrigá-la. A casa que nós vamos visitar hoje. Bem-vindos à Fundação Emma Clabin. Eu sou o curador, Paulo Costa. Queria apresentar um pouco o nosso trabalho. A fundação foi criada por Dona Emma, ainda em vida, em 1978, para que após a morte dela fosse preservada a casa, a coleção que ela reuniu ao longo da vida e também a memória dela. A casa, com cerca de 900 metros quadrados, foi construída em meados dos anos 1950. Não possui um estilo definido, como era comum nas residências da época, unindo elementos clássicos, como os arcos nas portas e janelas externas, com elementos modernos, que podem ser percebidos nos materiais de acabamento utilizados. Ela foi cuidadosamente projetada pelo engenheiro Alfredo Ernesto Becker para abrigar a coleção reunida por Emma Clabin, que é uma coleção extremamente panorâmica, que ela reuniu desde o final dos anos 40 até o final dos anos 80. A coleção reúne 1.545 obras, entre pinturas, mobiliário de época, peças arqueológicas e decorativas. E a coleção pode ser dividida em algumas fases, né? Quando ela começou, muito por influência do Pietro Maria Bardi. O crítico de arte italiano Pietro Maria Bardi foi o responsável, junto com Assis Chateaubriand, por formar o Acervo do MASP, Museu de Arte de São Paulo, fundado em 1947, que a gente já visitou no Conhecendo Museus. Lembram? Ela começou a coleção como uma coleção europeia, nos padrões europeus, com pinturas dos grandes mestres, mobiliário europeu, peças de arte oriental. E isso foi, vamos dizer, a característica da coleção na sua primeira década. Depois, a partir das comemorações aqui do 4º centenário da cidade de São Paulo, ela se interessou muito pelo barroco brasileiro e começou também a reunir peças relacionadas ao nosso passado colonial e imperial, entre mobiliário e também louça de Companhia das Índias. E isso depois, nos anos 60, através do envolvimento que ela teve com os museus aqui, que ela fazia parte dos conselhos, e também, principalmente, com a Bienal, que ela também era conselheira, ela passou a formar uma coleção da pintura brasileira, da arte brasileira, do modernismo, né, dos anos 30, que foi uma fase da coleção que durou até meados dos anos 70. Mais para o final da vida, Emma começou a diversificar sua coleção e reunir peças de arte africana, arte pré-colombiana, sempre com a ideia de formar dentro de sua própria casa um panorama da arte mundial. As nossas peças aqui, a mais antiga é de século XIV a.C., e a gente vai ter aí peças aqui de arte brasileira até a década de 1960. Emma começou a colecionar arte em 1947, um ano após o falecimento do pai, quando ela se vê com quase 40 anos de idade, solteira, sem filhos e milionária.
Suprir a questão afetiva e afirmar seu poder poderiam ser explicações plausíveis para o início da coleção, ainda mais numa situação propícia de pós-guerra, na qual as obras de arte eram comercializadas num preço bem abaixo do mercado. A casa ela é dividida em 2 espaços, né? Você tem a ala íntima, que é onde estão os quartos, e a ala social, que é onde está a sala de jantar, onde ela recebia as pessoas. E era essa aqui a entrada, né? Originalmente as pessoas chegavam ali da Rua Portugal. Tem uma coisa engraçada da arquitetura da casa, né? Porque ela não está no nível da calçada, né? Para você entrar na casa, você tinha que se elevar. O tipo de arquitetura da fachada em específico é uma arquitetura muito rígida, né? Quase flertando com aquela ideia de arquitetura fascista, né? Que são uma arquitetura monumental, que é para te diminuir mesmo no espaço. Então você chegava tendo que se elevar, mas ainda se sentindo meio diminuída, né? É uma casa que foi construída em moldes palacianos mesmo, foi inspirado num palácio alemão, que é o Sanssouci. Sanssouci é o antigo palácio de verão de Frederico, o Grande, rei da Prússia. O nome não poderia ser melhor, pois era em Sanssouci, que em francês quer dizer sem preocupação, que ele relaxava à vontade longe da pompa e cerimônia da corte de Berlim. Então essa casa é uma casa da década de 60, apesar de parecer muito mais antiga, e ela foi toda pensada para guardar essa coleção que ela estava juntando. A escolha de peças onde elas estão não é aleatória, é quase um projeto curatorial mesmo. A casa toda, o próprio projeto, se estrutura a partir dessa grande galeria, que já foi imaginada como uma grande galeria de pinturas, e aqui se concentra a maior parte das pinturas de grandes mestres europeus, e a peça central dentro disso é a pintura do Franz Post, que está bem no, vamos dizer, no centro da casa, e que também tem essa característica fundamental da coleção, essa mistura da origem europeia, da educação europeia da Dona Ema, com as nossas raízes aqui brasileiras. Neste quadro, o pintor holandês Franz Post retrata a cidade de Olinda, em Pernambuco. Ele foi um dos primeiros pintores europeus a retratar paisagens brasileiras. Na sua segunda fase, quando ela resolveu colecionar o barroco brasileiro, a gente vai ter aqui as peças, por exemplo, da sala de jantar, essas talhas do mestre Valentim Fonseca e Silva, que vieram de uma igreja do Rio de Janeiro que foi demolida e que ela adaptou aqui na sala de jantar por influência do seu decorador, o Terry Della Stufa. Então, isso que é o mais interessante de poder ver aqui na casa também, é que todos os ambientes foram integralmente preservados como eles eram no tempo da Dona Ema. Então, além de poder conhecer a coleção de arte em si, as pessoas podem ver como vivia uma pessoa de alta classe aqui em São Paulo nesse período. Neste ambiente pra lá de refinado, Ema recebia familiares, amigos e artistas. Ela tinha uma vida social muito intensa. Fazia diversos jantares, almoços, chá da tarde com as amigas. O caderno de jantares que ela tinha, na verdade, era uma forma dela planejar cada jantar que ela fazia. Isso era uma forma dela lembrar, né, como ela recebeu o convidado, para depois, se ela fosse receber mais uma vez, não repetir nada. Então, aqui nas anotações, ela mostrava para quem seria oferecido o jantar, ela demarcava o lugar onde cada pessoa iria se sentar, sendo que ela sempre se sentava na ponta da mesa, e ela anotava o menu e também qual porcelana foi utilizada. Menu do dia 15 de agosto de 1968. Jantar servido aos cônsules da Suécia e Portugal. Fígado de ganso, salada russa, creme de couve-flor e frango ao creme de champignon. Para a sobremesa, um bolo de chocolate branco. Tudo isso regado a vinho francês, s'il vous plaît. Por exemplo, aqui nesse jantar, ela recebeu o José Mindlin, que era o colecionador de livros, né? Foi amigo dela. E ela também recebeu a Magda Talhaferro, que foi amiga dela também, pianista. Por sinal, música nessa casa não faltava. Além dos almoços e jantares, Ema promovia saraus para os amigos, artistas e personalidades. A gente vai conhecer agora a sala de música, que era um dos espaços preferidos da colecionadora e que
tem algumas histórias bem interessantes. O próprio piano, que ela ganhou do pai na infância para poder estudar, é um piano Erard, um piano francês de 1911. E sobre o piano a gente vê aqui um conjunto de partituras, parte do seu acervo que contém mais de 100 partituras, que dizem o que ela mais estudava, com obras de Beethoven, Liszt, Chopin, as obras brasileiras como Heitor Villa-Lobos. No fundo aqui, a gente vê esse painel, que são do Império Turco-Otomano. Eles são de madeira, revestido em estuque, e que aqui tem uma função acústica na sala, como se fosse uma espécie de sala para sarau, onde ela podia convidar os seus amigos que vinham depois dos jantares aqui. Um de seus amigos a tocar neste piano foi João Carlos Martins, reconhecido hoje como um dos maiores pianistas do mundo. Ela que, no seu papel de mecenas, possibilitou a carreira dele, incentivou, assim como a carreira de Magda Talhaferro. O seu interesse também se dava pela música muito fortemente, principalmente quando a gente considera essa tela do Marc Chagall, pós-Segunda Guerra Mundial, que ele foi um dos pintores da Ópera de Paris. A Ópera de Paris foi a primeira companhia de ópera da capital francesa, fundada em 1669 pelo rei Luís XIV. Durante anos, foi a responsável por deixar a ópera mais pop no país. Atualmente, a Ópera Nacional de Paris recebe os principais espetáculos de teatro e música no Ópera da Bastilha, construída em 1980. Já os espetáculos de dança são apresentados com mais frequência no palco do Palais Garnier, inaugurado em 1875. No Estatuto da Fundação, Emma fez algumas exigências, entre elas que o museu promovesse projetos musicais abertos ao público. A gente começou uma série trazendo violonistas e que foi se ampliando. Série Tardes Musicais se ampliou para a série Música do Mundo, para a série Nova Música, sempre com eixos curatoriais. E que podem dialogar com a história da própria colecionadora e manter as atividades e a vida desse museu, que aos sábados sempre está aberto ao público, com entrada gratuita, para poder conhecer um pouco mais da história da coleção, da colecionadora e de novos artistas que têm surgido em São Paulo, no Brasil e fora do país também. E já que estamos falando de projetos, vamos saber mais sobre os projetos de arte que rolam por aqui. O Jardim Imaginário é um projeto que a Fundação convida artistas para criarem obras de arte, principalmente voltadas para o Jardim da Casa, né? Então são obras de intervenção que acontecem aqui. E seguindo nesse link, eu falo um pouco de um outro projeto que acontece também aqui na Fundação, que chama Arte Papo. Esse projeto consiste em convidar artistas para trazerem suas produções e apresentarem ao público. O museu também oferece oficinas de arte bem diversificadas, como estilogravura e poema e cursos de história da arte. No próximo bloco, vamos conhecer mais um pouco da coleção de Emma Clabin e entrar no quarto principal da casa. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta a São Paulo, capital, para continuar nossa visita à Fundação Cultural Emma Clabin, onde podemos conhecer a casa e a coleção de arte da fundadora, que reúne 1.545 obras entre pinturas, mobiliário de época, peças arqueológicas e decorativas. A casa, construída em meados dos anos 1950, tem 900 metros quadrados e inspiração no Palácio Sanssouci da Alemanha. Foi especialmente construída para abrigar a coleção de Emma Clabin. Aqui nessa galeria, nós percebemos uma característica palaciana. Nos palácios, antigamente, os reis reservavam um corredor que seria de passagem e também para expor as obras em que o rei possuía, para as pessoas admirarem. A Emma faz a mesma coisa aqui nessa extensão desse corredor. Ela expõe alguns objetos importantes para a coleção dela, como por exemplo esse quadro, Retrato de Dama, como de Ana Caçadora,
e que também era o quadro preferido dela. Emma gostava tanto da pintura que encomendou ao artista Arthur Kaufmann que pintasse o seu retrato tal e qual o retrato de dama como Diana Caçadora. Apesar da evidente diferença de estilo, os dois têm algo em comum: a vontade de eternizar uma memória, um caráter. Ela falava que ela gostaria de ser como a deusa da caça, então que tem habilidades, que tem uma personalidade um pouco mais independente. Isso combina um pouco com a mitologia, né, da Diana Caçadora. Aqui na galeria nós também encontramos esse banco do período gótico, ele é francês, de uma sacristia de igreja. E a Emma adquiriu em um leilão na Argentina. Neste banco ficava sentado o coro da igreja, mas na casa de Emma, o objeto se transforma num jeito diferente de expor sua coleção. Bom, agora a gente está no hall de entrada, né? O que era, na época da Emma Klabin, a entrada principal da casa. Aqui é interessante pensar que o visitante, o convidado dela, chegava e tinha a primeira impressão da coleção e da casa. Uma das coisas que chama bastante atenção é o fato da Emma Klabin ser de origem judaica, mas a primeira coisa com a qual a pessoa se depara quando entra na casa dela é essa pintura do século XVI, renascentista, da Sagrada Família. Então, é uma pintura que remete ao cristianismo, né? Tem peças de várias religiões, então ela não tinha esse tipo de questão quando se tratava da coleção dela, né? E o visitante que vem hoje no museu já tem um pouco a ideia do que é a coleção de uma maneira geral. Então, ela é uma coleção bem diversa e a gente já começa a entender isso nesse ambiente. Por exemplo, a gente tem 2 anjos do barroco italiano, uma tapeçaria belga, que aí tem uma cena completamente diferente, que não remete à religião, uma cena campestre, pessoal descansando na imagem, então não tem essa carga religiosa. E do outro lado, peças chinesas funerárias, então outra função, outra origem e outro período. Essas peças são do século VIII, do período da dinastia Tang, e ficavam nos túmulos do imperador ou de alguém que falecesse na época, representando pessoas que existiram em vida ou os bens dessa pessoa que faleceu. A gente tem mais uma tapeçaria aqui no hall, que é a cena do Aquiles, né? Esse personagem maior é o Aquiles, chamando o barqueiro Creonte para a guerra. Então, uma cena já bem diferente da outra tapeçaria, mais masculina até talvez. E desse lado, uma cena um pouquinho mais feminina. Esse tipo de jogo também, de significação com as peças, a gente encontra na coleção bastante. É um pouco assim que ela vai organizar essas peças na casa e também por conta do aspecto decorativo, né? Ainda falando da diversidade e dessa coleção que traz representações de outras religiões, nós temos aqui essas esculturas que são japonesas do século XII. Seria o Buda com o que seriam as bodhisattvas, né? Pessoas importantes para a religião budista. Emma não era casada e não tinha filhos. Em 1946, com a morte do pai, ela assume seu lugar na indústria de papel e celulose da família e passa a se dedicar a atividades filantrópicas e assistenciais. A principal atuação que ela teve foi na construção do Hospital Albert Einstein, que ela doou o terreno nos anos 50 ainda e ajudou a captar recursos para a construção do hospital, que só foi inaugurado em 1970. Aqui no salão ela reunia muita gente importante, entre políticos, empresários e também pessoas da cultura. Devem ter ocorrido conversas muito interessantes, né? Ela teve uma atuação importante na Bienal, porque quando o Titilo Matarazzo separou a Bienal do Museu de Arte Moderna, ela acompanhou o Titilo e até o final dos anos 70 ela sempre participou do conselho da Bienal, apoiando artistas, fazendo contatos no exterior, enfim. Uma participação muito importante aqui na época, né, como mecenas mesmo, né? Quem usava esse quarto era a Eva Klabin, a irmã mais velha da Emma Klabin.
que inclusive colecionou também durante sua vida, e a casa dela também virou um museu lá no Rio de Janeiro. E a dona Ema pensou nos gostos dela para compor a decoração desse espaço. A cor da parede, o azul, que era uma cor que ela gostava muito. O mobiliário também, que é mais escuro do que em outros ambientes. A dona Eva tinha esse gosto e a dona Ema trouxe isso para o quarto que ela ia usar. O mobiliário desse ambiente é luso brasileiro, a gente fala, né? A cama, por exemplo, é madeira jacarandá, madeira do Brasil, feita em Portugal. Então, todo o estilo de mobiliário português, mas com madeira brasileira. O banheiro é bem curioso, porque é o espaço que vai falar mais sobre esse momento de construção da casa, né? Então, meados de 50 até comecinho dos anos 60. Tem todas as características da decoração que se fazia nessa época, as cores, a geometrização. Então, é um pouquinho uma viagem no tempo entrar nesse banheiro. E a gente é levado de volta à época de construção da casa, nos 60. A biblioteca era o lugar preferido dela aqui da casa. Então era aqui que ela costumava receber visitas que fossem um pouco mais íntimas, quando viesse menos pessoas. Era o tempo onde ela gostava de dedicar também, o lugar, né, onde ela gostava de dedicar um tempo para leitura, para pesquisa. Essa aquisição do acervo, ela não foi, assim, feita livremente. A Ema, ela pesquisava muito. Então, a gente tem muitos livros de referência aos artistas, ao período, dos objetos da coleção. Além dos livros de pesquisa para a sua coleção, a biblioteca também possui livros de arte, de política, literatura e livros raros do século XVI. Você sabe o que é um livro raro? Um dos critérios da Biblioteca Nacional diz que todos os livros editados no Brasil antes de 1841 são considerados raros, porque após esse período, quando se inicia o Segundo Reinado, se desenvolve a produção gráfica no Brasil, produzindo livros em maior escala. Se você achou o quarto de hóspedes, que vimos agora há pouco, interessante, o que dirá do quarto da dona da casa? A gente já é recebido logo na entrada com a foto da família, um quadro do Lázaro Segall, que originalmente ficava dentro do quarto. Você tem a sala, que é onde está disposta grande parte das peças, e talvez uma das partes mais ecléticas da casa em termos de escolha de lugares das peças, onde elas estariam, né? Então você já é recebido com uma vitrine de esculturas africanas. Aqui a gente pega umas peças greco-romanas, algumas peças etruscas. Os grandes pintores modernistas brasileiros da primeira metade do século XX também estão aqui no quarto. Algumas peças pré-colombianas também, mobiliário inglês, mobiliário francês. Então a gente percebe que no quarto, essa mistura, né, essa dinâmica de peças de lugares tão diferentes se dá muito harmoniosamente. Essa é a parte íntima do quarto, realmente, que era a parte onde ela dormia, onde tinha esses objetos mais pessoais, a penteadeira, que é um objeto que ela tem desde muito nova. Aqui uma produção do Lázaro Segall de novo, um estudo de fauna do Victor Brecheret. Tem uma história de uma empregada que conta de quando ela dormia aqui, que quando elas iam acordada na Ema, você vinha, passava pela antessala, abria a primeira janela para ela despertar um pouco, abria a segunda janela e depois servia-se o café, e todos se retiravam e ela ficava aqui sozinha no espaço, até eles poderem retornar no quarto e ela finalmente ir para casa. Isso é que é ser chique. E o banheiro da suíte não fica muito atrás, não. Quer ver? Foi a parte da casa que mais demorou para ser construída. Ela é toda de vidro leitoso, essa parte, com chão de mármore. Foram produtos todos importados na época para conseguir construir esse banheiro. Tem tanto obra de arte de 300 anos atrás como coisas da década de 80. Então eu acho isso daí muito interessante. E que também na década de 80, 90 e até hoje vai se produzindo coisas boas também.
Como vocês puderam ver, a Fundação Ema Clabin é uma casa-museu de colecionador que a gente se dedica a conservar a casa, a coleção e a preservar a memória da Dona Ema. E também há uma série de atividades culturais que a gente tem procurado fazer nesse sentido de manter o espírito da Dona Ema vivo. Espero que vocês tenham gostado e que todos venham aqui conhecer o nosso trabalho pessoalmente. Convite feito. Quem aceita? Para ter mais informações sobre a Fundação Cultural Ema Gordon Clabin, entra no site. Agora anota o endereço: Rua Portugal, Jardim Europa, São Paulo, capital. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!